Olá, eu sou Edson Daniel e hoje aqui no nosso bate-papo previdenciário nós estamos recebendo a visita do advogado previdenciarista Dr. Edson Daniel Filho. Está aqui conosco para um bate-papo sobre aposentadoria especial. Hoje nós vamos tratar dessa temática aqui no nosso bate-papo previdenciário. É muito importante esse tipo de benefício, né, que a Previdência Social Brasileira disponibiliza, porque são regras que eu acredito justas, porque a pessoa trabalha exposto a determinados agentes nocivos à saúde do trabalhador. Nada mais justo do que trabalhar menos tempo, né? Por isso que é uma aposentadoria especial, né? Não é uma aposentadoria normal, tradicional, é especial, justamente pelo fato de você conseguir o seu benefício com menos tempo de atividade laboral. E é sobre essa temática que nós vamos nos debruçar nesse nosso bate-papo de hoje. E como eu falei, Dr. Edson Daniel Filho está aqui e eu já quero abrir aqui para ele suas considerações iniciais. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo previdenciário. Boa tarde, Dr. Edson. Boa tarde a todos os espectadores aí que nos acompanham nesse bate-papo interessante e relevante, né, para a sociedade, uma vez que se trata aqui nesse ambiente de temas afetos a direitos previdenciários, a direitos de vocês, cidadãos que eventualmente estão buscando aí uma aposentadoria ou algum benefício ou auxílio por parte do INSS ou regimes próprios de previdência social. Esse canal aqui se destina, como vocês já bem sabem, a esclarecer dúvidas e trazer informações. Então estamos aqui à disposição de todos vocês para debater um pouquinho hoje, principalmente, né, como tema do nosso bate-papo de hoje, falar um pouco sobre a aposentadoria especial, né? Vamos tecer aqui comentários sobre como era antes da reforma, como ficou depois da reforma da Previdência. Apesar de estarmos completando aí mais de 2 anos da reforma da Previdência, ainda são muito obscuras, né, algumas situações trazidas pela reforma da Previdência, inclusive, em minha opinião, na situação da aposentadoria especial, que é a que nós vamos falar no bate-papo de hoje. Consigo identificar facilmente ali algumas inconstitucionalidades, com algumas alterações que a gente vai, do decorrer do bate-papo, esclarecer para vocês. Dr. Daniel Filho, primeiro eu gostaria que nós esclarecêssemos ao nosso público, nossa audiência, a aposentadoria especial. É quanto tempo de atividade para você ter direito a uma aposentadoria especial? Existe assim, você tem que trabalhar tantos anos. Como é que se dá essa questão de tempo para a aposentadoria especial? Bom, assim como todas as outras espécies de aposentadoria, na aposentadoria especial, que é bom que fique claro logo de início, né, não diz respeito àquela aposentadoria do segurado especial. O segurado especial, para fins previdenciários, é aquele segurado agricultor que exerce a sua agricultura em regime de economia familiar e ele busca, com esse exercício dessa atividade, a aposentadoria por idade rural. A aposentadoria especial, muito embora guarde ali o mesmo... Doutor Edson, foi bom você ver essa questão. O bate-papo tem isso, o bate-papo tem isso. Porque você fez uma colocação muito importante, porque realmente, às vezes atrapalha essa questão de segurado especial com aposentadoria especial. As pessoas se atrapalham. Você ia explicando, mas eu estou só reforçando que realmente existe essa dualidade que traz uma certa, para quem não é envolvido no ramo mesmo assim, fica com a dúvida, né? Como você ia explicando. Homônimo sempre confunde, né? Embora guardem a mesma nomenclatura, destinam-se a institutos jurídicos diferentes. O segurado especial, como expliquei, é o agricultor, em resumo, e a aposentadoria especial é aquela devida para o segurado da Previdência Social, ou seja, é necessário que haja uma condição de segurado da Previdência Social, que exerce as suas atividades laborativas exposto a agentes nocivos, que podem ser químicos, físicos ou biológicos, né? Certo. Aí eu me perguntei, eu vou estar sempre chegando lá. Porque vai chegando. Porque eu disse assim, o tempo, é tantos anos para qualquer situação? Isso. Aí vou chegar lá. Por que eu fiz essa introdução no início? Para contextualizar. Porque na aposentadoria especial há o requisito um pouco menor de tempo de contribuição, né? É um pouco reduzido com relação aos segurados que não trabalham expostos a esses agentes nocivos. Pois bem, objetivamente o tempo necessário de contribuição para a aposentadoria especial ele pode ser de 15, 20 ou 25 anos, né? Agora, depois da reforma da Previdência, tivemos um incremento. Mas por que é isso? Por que 15, 20 e 25? Por que é que tem essa diferença assim? Então,
com a aposentadoria, com a reforma da Previdência, como eu ia falando, houve um incremento também, além do tempo, da idade mínima. Vou chegar lá daqui a pouco. Mas, pois bem, o tempo diferenciado, 15, 20 ou 25 anos, se dá em razão da nocividade do agente àquele segurado que está exposto, né? Quanto mais nocivo o agente, menos tempo de contribuição para se aposentar. Então, se o agente nocivo for de baixa intensidade, o segurado necessita ter 25 anos de tempo de contribuição. Alta, média e baixa intensidade você consegue identificar objetivamente nas legislações previdenciárias, né? Nos anexos ali da legislação previdenciária, mas em síntese, em resumo, aquele segurado que se aposenta através de aposentadoria especial com 15 anos é aquele que trabalha submerso, né? Nas minas submersas expostas ao agente nocivo, principalmente o amianto, o asbesto, né? E os de 20 anos de tempo de contribuição é aquele que trabalha também exposto ao amianto, só que na superfície das minas, não submerso nas minas. E todas as demais categorias profissionais que exercem suas atividades expostas a agentes nocivos que não sejam esses que a gente mencionou, nessas situações se aposentarão, portanto, com 25 anos de tempo de contribuição. Então a maioria, aqui no nosso país, a maioria, estatisticamente falando, eu acho que a maioria de aposentadorias especiais vai ser com essa de 25. Vai ser com a de 25, até porque o amianto, né, o asbesto, ele foi proibido no Brasil para a fabricação de vários dos produtos a que ele era utilizado outrora, né? No início a gente tinha muita fabricação daquelas telhas de amianto. Hoje em dia, pelo Ministério da Saúde, a Anvisa proibiu a industrialização dessas telhas de amianto, que era o que dava volume a essas espécies de segurados que se aposentavam com 15, com 20 anos de contribuição. E aí, uma vez que foi proibida a utilização de amianto na confecção dessas telhas e de outros tantos materiais, diminuiu-se muito a quantidade de aposentados especiais que estavam expostos a esse agente nocivo especificamente. Entendi. Então, por isso que a grande massa de aposentados especiais hoje no Brasil, eles são de 25 anos de tempo de contribuição. Atrelados a uma idade mínima, né, que varia aí entre 55 para a exposição mais grave, aquela submersa, 58 anos para aqueles que trabalham na superfície expostos a asbesto e amianto, e 60 anos de idade, além dos 25 anos de tempo de contribuição, para todas as demais atividades, aí por exclusão. Mas esse estabelecimento de idade mínima é recente, né? Porque não existia assim. Não, aí é que está. A reforma da Previdência, né, trazida pela PEC, pela proposta de emenda à Constituição, que gerou ali, uma vez que foi aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos, em 2 turnos, e promulgado, né, pelo Congresso Nacional, e aí virou uma emenda constitucional que alterou alguns dispositivos da Constituição Federal com relação aos benefícios previdenciários, requisitos dos benefícios previdenciários e etc., que está em vigor desde o dia 13 de novembro de 2019. A reforma da Previdência, desde o dia 13 de novembro de 2019, produz os seus efeitos e alterou os requisitos para a aposentadoria especial, como era antes. Antes da reforma da Previdência, a gente tinha apenas os requisitos de tempo de contribuição. Bastava que o segurado especial tivesse os 25 anos de tempo de contribuição na modalidade mais leve, independente da idade, ele já se aposentaria, né? Aí, um benefício criado, a aposentadoria especial, dado o movimento neoconstitucionalista que começou a partir da segunda metade ali do século XX, dando ênfase maior ao princípio da dignidade da pessoa humana, visava expor cada vez menos esses trabalhadores que eram, embora necessários, né, a indústria precisa dessas atividades expostas a agentes nocivos, mas com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio fundamental hoje do nosso ordenamento jurídico, e irradiante, inclusive, que irradia aí para todos os outros ramos do direito, ele justificou, né, a criação desse benefício de natureza especial, para que esse segurado, esse trabalhador, fique menos tempo exposto àquela atividade que, embora seja muito perigosa, é necessária para a nossa sociedade. Eu entendo, mas veja bem, deixa eu dar uma parada aqui, ao mesmo tempo, só para você continuar com a temática. Você falou que agora com a reforma, 2019 para cá, estabeleceu-se idade mínima. Isso. Certo. Aí, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, bem tradicional, que fica mais fácil do pessoal entender. Um técnico em raio-x, por exemplo, trabalha exposto a raios ionizantes. Ele se aposenta com 25 anos de atividade, não é isso? Isso. Aí, olha, por exemplo, um jovem que termina um curso técnico de radiologia, por exemplo, ele termina com 20 anos de idade e começa logo a trabalhar nessa atividade.
Então ele trabalha 25 anos, ele fica com 45 de idade. Não se aposenta hoje, né? Esse jovem ele tem que ir até 60 anos? Ele tem que ir até os 60 anos de idade. E aí, por Quer isso, dizer, qual é o fundamento da especial? O fundamento disso é justamente a Constituição Federal, agora que foi emendada, como eu falei, pela reforma da Previdência. Há fundamento na Constituição, mas que, ao meu ver, do ponto de vista jurídico, vai ser enfrentado em sede de controle de constitucionalidade, difuso ou concentrado pelo Supremo Tribunal Federal e certamente será derrubado. Porque há, em minha opinião, flagrante inconstitucionalidade, por ferir, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Fere de morte, praticamente, a essência, a razão de ser do benefício de aposentadoria especial. Nesse exemplo que você deu, o trabalhador vai começar aos 20 anos de idade a exercer uma atividade sabidamente nociva à sua saúde, né? Exposto ali a raios ionizantes, que podem, inclusive, desenvolver, e é muito comum que isso aconteça, um câncer naquele trabalhador, vai obrigá-lo a trabalhar exposto nessa atividade dos 20 até os 60 anos de idade. 40 anos. Então serão 40 anos de tempo de contribuição. Não haverá lógica, não haverá a natureza do benefício previdenciário de aposentadoria especial certamente não será respeitada nessa situação. Né? Inclusive... Eu já ouvi comentários... Pois não. Já ouvi comentários que... e até notícias que um senador chama-se Paulo Paim, senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul, ele já apresentou um projeto para tentar modificar essa situação. Foi apresentado pelo senador Paulo Paim através do seu partido, né, porque para controle de constitucionalidade, para se avaliar no Brasil se uma norma que foi criada, porque a emenda constitucional foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, para se avaliar a constitucionalidade daquela norma, como é que se faz? Uma norma foi criada, ela é, na minha opinião e na opinião de vários juristas, flagrantemente inconstitucional, e aí alguns mecanismos são criados para que essas normas sejam expurgadas, excluídas do ordenamento jurídico. Nesse caso, é uma ação direta de inconstitucionalidade, que tem como legitimado o partido político com representação no Congresso Nacional. Então, o partido político a que está afiliado o senador Paulo Paim, tendo, por óbvio, representação no Congresso Nacional, é legitimado para propor uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo de lei, que é, no caso, um dispositivo da própria Constituição. Então é possível controle de constitucionalidade de um dispositivo da própria Constituição, e é o que o senador Paulo Paim e certamente outros legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade devem também estar se movimentando nesse sentido, porque há, como eu falei, flagrante inconstitucionalidade por desrespeito, inclusive, do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Como a gente falou aqui, fere-se de morte a aposentadoria especial, a natureza jurídica da aposentadoria especial, porque vai submeter o trabalhador a um trabalho sabidamente nocivo à sua saúde por tempo bem mais elevado do que aquilo que é o recomendado. Não tem nem sentido vai ser chamado de especial também. E aí, para completar, é pior do que a normal. É praticamente a mesma coisa, porque a normal ficou com o requisito etário de 65 anos, mas basta que a pessoa tenha 15 anos de tempo de contribuição. É pior. Então, é pior do que a normal. E 20 anos, é se pior. for. Agora, ainda dentro desse tema de aposentadoria especial, a gente está abordando de uma forma bem específica algumas situações, e eu gostaria de falar também, nesse caso de eletricista, tem essa questão também do eletricista, quem trabalha com eletricidade, né? Em algumas situações consegue se aposentar mais. Hoje em dia, e desde 1995, quando houve ali uma alteração legislativa, não se analisa mais a atividade, né, do segurado. Não é o eletricista, não é o motorista, não é o médico. Hoje em dia se analisa a exposição ao agente nocivo. Então, o eletricista, se ele estiver em sua atividade exposto à eletricidade, isso aí é muito comum, superior a 250 volts de forma habitual e permanente, ele vai ter direito à aposentadoria especial desde que cumprido os demais requisitos. Quantos volts? 250 volts, de forma habitual e permanente. Inclusive, o PPP é onde vai constar, por exemplo, a exposição ao agente nocivo ruído, né, que é um agente nocivo físico. Todo mundo trabalha exposto a algum tipo de barulho, né? Mas eu, por exemplo, no meu escritório, eu trabalho exposto a um barulho ali do computador, enfim, um barulho ínfimo. Então eu não exerço uma atividade especial. E aí, quando é que é considerado uma atividade especial para aquele trabalhador que trabalha ali exposto ao barulho, ao ruído, né? Aquele que trabalha ali, por exemplo, de um lado de um motor, de uma indústria. Se aquele motor, ou enfim, o ruído provocado naquele ambiente superar, hoje em dia, a marca de 85 decibéis, essa atividade é considerada especial. Você veja que duas atividades expostas a ruído, uma pode ser especial e outra não. Né? Aquela atividade que há uma exposição abaixo de 85 decibéis, ela não é considerada especial. E com relação ao ruído tem aquela questão
do marco temporal, né? Doutor, só fazendo uma ressalva. Hoje, como você falou, no caso, acima de 85. Isso que eu ia Tem falar alguns agora. períodos, eu estava vendo aqui, que tem uns que eu ia períodos falar que... agora. Até 97, essa exposição ela deveria ser superior a 80 decibéis. Se o trabalhador que trabalhou exposto a ruído até 1997 estava exposto a uma intensidade superior a 80 decibéis, de 1997 para trás, ele é considerado também um segurado que exerce atividades especiais. Entre 1997 e 2003, esse ruído, esse limite de tolerância foi elevado a 90 decibéis. Então, até 2003, entre 97 e 2003, o que era considerado limite ali para a expulsão do ruído era até 90 decibéis, acima disso era atividade especial. E de 2003 para cá, considera-se que a atividade é especial, portanto, o segurado vai conseguir se aposentar através de aposentadoria especial naquelas atividades que estão sujeitas ao agente nocivo ruído em superior a 85 decibéis, como eu falei. Entendi. Então a gente tem que saber esses marcos temporais. Mas quem trabalhou durante esses marcos temporais é o direito adquirido. Direito adquirido. Inclusive, se ele trabalhou, por exemplo, antes de 1997, exposto a 82 decibéis, hoje não seria considerado especial. Mas como essa atividade foi prestada lá atrás, no momento em que a lei determinava que o limite de tolerância era 80 decibéis, pelo princípio do tempus regit actum, que é o princípio do tempo rege o ato, a lei daquele momento tem que ser aplicada àquela situação concreta. Embora hoje não seja uma atividade especial, 82 decibéis, por exemplo, naquele momento era. Então, se naquele momento era, deve ser considerada essa atividade, portanto, como especial. Agora, outra coisa, na hipótese da pessoa não trabalhou os 25 anos, ele não conseguiu trabalhar os 25, com uma atividade exposto a um agente nocivo que enseja o direito a uma aposentadoria especial com 25 anos de exposição. Mas vamos dizer que essa pessoa não atingiu esses 25 anos, mas trabalhou tipo 15 anos. Esses 15 anos foi exposto, então é especial, né? Tem uma... A lei, né, previu essa situação e determinou que se o trabalhador exerceu algum tempo da sua vida a atividade considerada especial, no momento em que ele for requerer outra espécie de aposentadoria, uma aposentadoria programada, por exemplo, que é a que nós temos hoje, ele vai conseguir converter esse tempo que ele passou em atividade especial em tempo comum. No caso do homem, se for essa atividade de 25 anos que a gente falou, que é aquela atividade que não são aquelas que a gente falou inicialmente de 15 ou 20 anos, o homem que trabalhou, por exemplo, 10 anos, ele vai aumentar 40% desse tempo. Vai para 14 anos a conta do tempo ali, vai aumentar 4 anos, que é considerado um tempo fictício, mas que conta como tempo de contribuição. Agora, isso até a reforma da Previdência. Por quê? Sim, mais um detalhe trazido pela reforma da Previdência, que ao meu ver também fere de morte a natureza do benefício de aposentadoria especial. A atividade exercida após 13 de novembro de 2019, ou seja, já na vigência da emenda constitucional que nós tivemos, a emenda constitucional 103, ele não vai poder mais ser convertido. O tempo especial não converte. Não, se ele trabalhou 10 anos, ele não pode converter esse tempo em 14 anos, como podia anteriormente a reforma. Só para deixar claro, isso depois de 2019 para cá, né? Depois de 13 de novembro de 2019. Porque não existe mais no ordenamento jurídico a contabilização, a consideração desse tempo fictício. Não se existe mais. Antes, se você trabalhou, obviamente, a Constituição determina que a lei não retroagirá para prejudicar, nem para beneficiar, e nem vai atingir a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, e enfim, não vai modificar uma situação que já estava previamente estabelecida, né? Olha, nós falamos aqui sobre essa questão de exposição a determinados produtos químicos, à eletricidade, ao barulho, né? E tem várias outras biológicos, né, na UTI, atividades. E antes, como você pincelou algumas informações, antes de 95, por atividade profissional, né? Porque eu estou lembrando assim porque eu já vi casos, por exemplo, telefonista abrangia por atividade profissional, né? Telefonista, operador de telemarketing, né? Operador de telecomunicações. Telecomunicações, operadores. Porque eu estou falando assim porque eu sei que tem muita gente aí que antes de 95 pode ter trabalhado nessas atividades de telefonista, operador de telecomunicações, motorista de ônibus, cobrador. Isso. Não vai aposentar especial, mas esse período em que passou exercendo essas atividades, que à época eram consideradas como atividades especiais por mero enquadramento profissional, ela vai conseguir converter esse tempo. E vai converter, muito embora a reforma tenha modificado isso, como foi um período anterior à reforma, vai conseguir converter, vai conseguir contabilizar ali o tempo fictício no momento da sua aposentadoria.
Tá certo. Então essas foram informações importantes nesse nosso bate-papo previdenciário de hoje, aqui no nosso canal, no nosso podcast. E eu quero dizer a você que nos acompanha, que pode, se você tiver dúvidas, comentários, perguntas, você deixe seus comentários e nós teremos o maior prazer de esclarecer a sua dúvida, tá certo? E o nosso convidado de hoje, Dr. Daniel Filho, eu passo agora a palavra para ele para suas considerações finais. Estamos chegando ao término desse nosso bate-papo previdenciário de hoje. Pois bem, vamos arrematar, só para que não fique nenhuma dúvida, com as regras atuais, né? Como é que se aposenta hoje? E aí vamos deixar de lado um pouquinho a questão da inconstitucionalidade, porque isso tem que ser declarado pelos órgãos que têm essa legitimação para declarar essa competência, para declarar a inconstitucionalidade, que é o STF. Vamos deixar um pouquinho de lado como é que estão as regras hoje, certas ou não, como é que elas estão. Para você se aposentar hoje, a aposentadoria especial ela ainda existe no ordenamento jurídico e ela necessita de 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Mesmo tempo. Isso, o tempo permanece o mesmo e também a exposição aos agentes nocivos permanecem os mesmos. É uma amianto e asbesto nessas duas situações, uma subsolo, outra na superfície. E todas as demais atividades, a exclusão dessas duas, será 25 anos de tempo de contribuição. Só que hoje, né, infelizmente, a partir da reforma da Previdência, vai ter que ter, se for dessa de 15 anos, 55 anos de idade, se for na de 20 anos, 58 anos de idade, e se for na de 25 anos, 60 anos de idade, infelizmente. E aí tem, vai ficar para um outro momento, por conta do adiantado da hora, mas tem ali quem estava pertinho de completar os requisitos para a aposentadoria especial antes da reforma. Há também algumas regras de transição que a gente pode abordar em uma outra conversa. E só para completar, já que eu tinha falado as considerações finais, mas ele completou a informação e foi boa, é a questão dos vigilantes também, né? Quem trabalha vigilância, a questão de... Isso, vigilante não necessariamente deverá portar arma de fogo para ter direito à aposentadoria especial. O Supremo recentemente decidiu que o vigilante tem direito à aposentadoria especial por periculosidade, né? Nós temos insalubridade, penosidade e periculosidade. Dada essa exposição periculosa, ele também tem direito à aposentadoria especial. E como é que fica o valor da aposentadoria especial? Só para a gente arrematar aqui. O valor vai ser, antes da reforma, né, seria 100% do salário de benefício, que eu não vou nem explicar porque isso aí já foi modificado. Hoje em dia fica uma média, você vai pegar todas as suas contribuições desde julho de 1994, vai subtrair ali uma média aritmética, ou seja, vai pegar a média total de todas as suas contribuições e vai aplicar, sobre essa média vai gerar um valor, vai aplicar uma alíquota de 60% mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Isso aí vai ficar para um outro bate-papo, porque é justamente as regras dos cálculos dos valores dos benefícios. A gente vai ter um vídeo só explicando regras de como fazer o cálculo do valor dos mais diferentes benefícios. Antes da reforma não tinha nem fator previdenciário, né? Agora tem essa alíquota que é por natureza muito reduzida, que vai ser aplicada sobre uma média que também, depois a gente conversa sobre isso, mas resumindo só para você entender, foi extremamente prejudicial também, além dos requisitos acrescidos à aposentadoria especial, também a forma de cálculo do benefício. Certamente aí você vai ficar com uma aposentadoria bem menor do que ficaria se fosse aposentado ali antes da vigência da reforma da Previdência. Agradecer, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui e espero contar com a sua participação em outros vídeos informativos aqui no nosso Papo Previdenciário. Tamo junto, precisando. Até breve, até o nosso próximo encontro. Valeu!